Quero saudar a todas as crianças com a paz do Senhor Jesus. O tema da ministração de hoje é o resgate de Ló. Quero convidar a todas as crianças a fecharem os olhos, pois estaremos fazendo uma oração. Saber Deus a terra do Pai, nós glorificamos o seu santo nome. E agradecemos ao Senhor por tudo, meu Pai. Senhor, nos dá saúde de hoje, nos protege do coronavírus. Em nome de Jesus, amém. Amém. E para adorarmos ao Senhor, estaremos cantando uma canção. Pai, eu vou contar-lhe o que Cristo fez por mim. Pai, eu vou contar-lhe o que Cristo fez por mim. Ele me salvou e me deu perdão, e agora vive em meu coração. Pai, eu vou contar-lhe o que Cristo fez por mim. Pai, eu vou contar-lhe o que Cristo fez por mim. Pai, eu vou contar-lhe o que Cristo fez por mim. Ele me salvou e me deu perdão, e agora vive em meu coração. Pai, eu vou contar-lhe o que Cristo fez por mim. Como eu havia dito, o tema da ministração de hoje é o resgate de Ló, que se encontra em Gênesis, capítulo 14, do versículo 12 ao versículo 16. Ló, ele era sobrinho de Abrão. Abrão, ele havia recebido um chamado de Deus. Deus havia dado uma ordem para ele, que ele saísse do lugar onde ele estava, onde ele morava, e fosse para um lugar onde Deus ainda iria dizer para ele aonde era. Abrão, ele prontamente ouviu a voz de Deus e o obedeceu. Abrão saiu de Ur, que era o lugar onde ele morava, e saiu dali com seu pai, o seu sobrinho Ló, a sua esposa Sarai, todo o seu gado e os seus pastores. Abrão, ele passou por vários lugares, até chegar no lugar chamado Canaã. Quando Abrão chegou ali em Canaã, haviam pessoas, povos que habitavam aquele lugar. Chamavam-se cananeus e ferezeus. Abrão, ele tinha muitas riquezas, e Ló também, o seu sobrinho. Abrão tinha muito gado, tinha muito ouro, muita prata, e Ló também tinha muitos animais. Os pastores de Abrão e de Ló levavam esses animais para se alimentarem. Só que como já eram muito numerosos, o lugar já estava pequeno. E os pastores de Ló e de Abrão, eles começaram a entrar em conflito por causa disso. E Ló e Abrão também começaram a ter conflitos por causa dessa situação. Então, o que Abrão fez? Abrão, ele tomou uma atitude, porque aquilo não podia continuar. Abrão, então, chamou o seu sobrinho Ló e disse a ele que ele escolhesse um lugar para onde ele pudesse morar, porque já não dava mais para eles habitarem juntos. Acontece que Abrão, por direito, ele podia escolher primeiro o lugar onde ele iria morar, porque ele era o chefe de família. Só que Ló, ele nem levou isso em consideração, ele nem questionou essa situação. Ele olhou aquele lugar e viu algo muito bonito. Tinha um lugar que se chamava Campinas do Jordão. Era um lugar com muita água para o gado beber, tinha muito pasto, tinha muitas árvores, e ele achou aquele lugar maravilhoso, e realmente era um lugar muito bonito. Só que perto daquele lugar havia um lugar chamado Sodoma. O povo que habitava Sodoma, eles não eram obedientes à palavra de Deus. Os filhos não obedeciam os pais, homem namorava com homem, mulher namorava com mulher. E a Bíblia diz que Deus, ele reprova esse tipo de comportamento. Em Levítico 18, no versículo 22, a palavra de Deus nos diz que isso é abominação para o Senhor. Deus, ele jamais vai aprovar este comportamento. E olha onde Ló foi morar, nesta cidade. Aconteceu que havia um rei chamado Quedorlaomer. O que acontecia? Esse rei, ele recebia impostos
de 5 cidades, inclusive a cidade de Sodoma e a cidade de Gomorra. Acontece que essas cidades, esses reis, eles já não queriam mais pagar esses impostos. Eles já haviam pago esses impostos durante 12 anos. E no 13º ano, eles não quiseram mais pagar. Aí esse rei, ele ficou muito furioso. Ele achou aquilo um absurdo. Então, o que ele fez? No 14º ano, como ele não havia recebido nada, ele foi à guerra. Ele se achou no direito de cobrar aquele imposto. O que aconteceu? Ele não foi sozinho. Ele levou mais 3 reis com ele. Ele foi até aquelas cidades, juntamente com todos os seus guerreiros, e ele foi à batalha, ele foi à guerra contra aquelas cidades. E eles venceram aquelas cidades. O que acontecia? Quando um rei ia para a guerra e vencia a guerra, ele podia pegar tudo aquilo que tinha na cidade. As pessoas ele levava cativo, ele levava prisioneiros, ele levava os bens que aquelas pessoas tinham, ele levava o ouro, levava a prata, enfim, ele podia levar tudo que ele queria. Isso se chamava despojo. Ele despojava ao rei que havia perdido a guerra, era direito dele. Então esse rei chamado Quedorlaomer, que é um nome bem difícil, né? Ele havia vencido a guerra, então ele levou todo mundo prisioneiro, inclusive Ló, que habitava naquele lugar. Acontece que uma das pessoas que ele havia levado prisioneiro conhecia Abrão. Ele conseguiu fugir e foi até Abrão e falou para Abrão que Ló havia sido levado prisioneiro. Então Abrão pegou 318 homens de guerra, homens fortes, guerreiros, e foi atrás desse rei. E Abrão venceu esse rei com apenas 318 homens. Só que Abrão, ele não venceu esse rei porque aqueles homens eram fortes, eram guerreiros. Abrão venceu porque Deus estava com ele. Porque nós vencemos batalhas não porque somos fortes, não por mérito nosso, mas porque Deus está conosco. Então Abrão venceu aquele rei e libertou o seu sobrinho Ló. Trouxe ele novamente, juntamente com aquele povo, o seu gado, tudo aquilo que aquele rei tinha levado, Abrão trouxe de volta. Então, nós podemos daí tirar uma lição. O que Deus está nos ensinando? Qual foi o erro que Ló havia cometido tempos atrás? Lembra que Abrão deu a ele a oportunidade de escolher o lugar que ele poderia morar? Ló, ele fez uma escolha, mas ele escolheu de acordo com aquilo que ele viu. Ele viu um lugar tão bonito, um lugar onde ele podia talvez aumentar as suas riquezas, ele podia prosperar financeiramente. Ló, ele não perguntou a Deus o que ele deveria fazer. Ló, ele não perguntou ao Senhor qual deveria ser a atitude dele, qual deveria ser o lugar que ele deveria habitar. Acontece que as nossas escolhas, elas nos trazem consequências. Qual foi a consequência que Ló teve? Ló habitou no meio de um povo que não obedecia a Deus. Ló, ele foi levado cativo. Olha que Deus, ele é tão misericordioso que usou Abrão para libertar Ló. Você sabia que ali Deus estava dando a Ló a oportunidade de mudar a escolha dele? Porque Deus é assim. Ele nos dá a oportunidade de mudarmos quando fazemos escolhas erradas. E quando é que nós fazemos escolhas erradas? Quando nós desobedecemos os nossos pais, quando nós mentimos, quando nós maltratamos o nosso irmão, a nossa irmã. Isso não é errado? É uma escolha errada. Por quê? Porque nós sabemos qual é a escolha certa. Tudo aquilo que nós fazemos de errado, que vai contra a palavra de Deus, é pecado. Assim a Bíblia nos diz. E nós temos que, ao tomar uma escolha, precisamos saber o que é que Deus requer de nós. Então, quando é que nós fazemos uma escolha certa? Quando nós obedecemos os nossos pais, quando nós falamos a verdade, quando nós respeitamos as pessoas, não é? Quando nós não maltratamos o nosso irmão, a nossa irmãzinha. Então, nós estamos fazendo o quê? Tomando uma escolha não de acordo com aquilo que a gente quer, mas nós fazemos uma escolha de acordo com a orientação de Deus.
O pecado, ele nos afasta de Deus. Quando nós erramos, quando nós sabemos o que é certo e fazemos o que é errado, esse erro faz com que a gente se afaste de Deus. Então, sempre que nós nos afastamos de Deus, a tendência é que a gente cometa mais erros. Quando nós ouvimos a voz de Deus, porque para nós acertarmos, para nós fazermos uma escolha certa, nós precisamos saber o que é certo para Deus, não é? Então, como é que eu sei o que é certo para Deus? Através da sua palavra. Eu preciso estudar a palavra de Deus. E quem é que nos ensina a palavra de Deus? É a tia lá da salinha da igreja, não é? A mamãe, o papai que nos ensinam a palavra. Então, se sabemos o que é certo, nós temos que obedecer a palavra de Deus. Porque os nossos erros não afetam somente a nós. Afetam as pessoas que cercam a gente, que nos amam. Então, se nós fazemos algo errado, não é só a gente que vai sofrer. A mamãe também, o papai, não é? Então, Deus, ele requer de nós, na sua palavra, ele diz assim, que a gente faça aquilo que agrada o coração de Deus. Em Provérbios 9, 10, a palavra de Deus nos diz que o temor do Senhor, ele é o princípio da sabedoria. Ou seja, temer é obedecer a Deus. A palavra de Deus, ela é o princípio da sabedoria. Então, nós temos que temer, obedecer a palavra de Deus, para que nós possamos ser crianças, pessoas sábias. Então, neste momento, eu gostaria de convidar você para colocar a mão no seu coração, fechar os seus olhos, porque eu quero orar por você. Neste momento, você que está tendo dificuldade de obedecer, você que está tendo dificuldade em obedecer a palavra de Deus, feche os seus olhos que eu quero orar por você neste momento. Senhor amado, neste momento, Pai, eu clamo a Ti, Senhor, pela vida, Senhor Deus, de cada criança. Senhor, esta menina que está tendo dificuldades, Senhor, em obedecer a Tua palavra. Senhor, eu te peço neste momento, Senhor, abençoa a vida, Senhor, desta criança, fortalece ela em Ti e dá a ela, Espírito Santo, a força para obedecer, Senhor, porque a força vem de Ti, ó Pai. Querido Deus, também eu te peço, se há algum impedimento, Pai, para que essa criança te obedeça, Senhor, o Senhor possa pôr por terra, Senhor Deus, todo impedimento. Em nome de Jesus, toda ação do maligno, Senhor, repreendo agora em nome de Jesus. Fortalece, Senhor Deus, cada criança, que eles possam ter um coração, Senhor Deus, obediente à Tua palavra, Senhor. Pai querido, em nome de Jesus, Pai, é que eu te peço e te agradeço, Senhor. Amém. Que Deus possa abençoar a sua vida. Fique com Deus, em nome de Jesus. 1 João 3,6 Qualquer que permanece nele não peca. Qualquer que peca não o viu nem o conheceu.